Esporte e Companhia. Parceria KTO.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Rafael Collin. Vamos nessa, 00:07. Está no ar o Esporte e Companhia, aqui na Gaúcha. Primeira hora com debate. Já os debatedores prontos aqui no estúdio, contando com a participação dos ouvintes. Mandem perguntas sobre a dupla Grenal, seleção brasileira também, no 996995218, DDD 51 996995218. Quer participar lá direto no meu Instagram? Manda mensagem no @rafael.collin, @rafael.collin. Sextou, é isso aí, já é sexta-feira, já é véspera dos jogos da dupla Grenal. A dupla Grenal entra em campo neste sábado. Vamos conseguir olhar os dois jogos em sequência. Às 5 horas tem o Inter contra o Vitória, na Bahia, jogo bem difícil para o Internacional. E às 7, na Arena, o Grêmio pega o Santos. Santos que não terá o Neymar, um dos 26 convocados por Ancelotti no início desta semana, e está garantido para a Copa do Mundo de 2026. Grêmio que saiu da zona do rebaixamento na última rodada, mas que ainda tem pontuação de rebaixamento, já que o Corinthians, que é o time que está na zona, está com os mesmos 18 pontos que o Grêmio. E o Inter respirou um pouquinho, são 3 pontos de diferença, mas não só respirou, mostrou um pouco mais de qualidade, firmou um conceito de jogo, tanto fora como em casa. Mas tudo isso a gente vai debater a partir de agora, com essa dupla que já marcou presença aqui no estúdio faz 2 semanas que eles estiveram aqui e hoje retornam, e sempre muito bem trajados, cara. É bonito de ver mesmo o abrigo do Rodrigo Ávila e a camisa retrô do Fernando Cunha. Que maravilha! Deixa eu até tirar uma foto aqui, eu não resisti. Eu amo esses dois times, cara. Eu adoro esses dois times aí. Ah, mas tu gosta mais de um do que do outro? Né? Isso aí é quando eu era piá, cara. Depois tudo mudou. Tudo mudou realmente. Alguns podem não acreditar, mas mudou realmente. Eu gosto de ver sempre os dois. Tenho muitos amigos. Tira o microfone da frente ali, Fernando, porque eu quero tirar. Isso, botam no meio, Rodrigo aproxima. Vem um pouco mais pra frente, Rodrigão. Pá, que legal esse traje de vocês aí, cara. Que legal. E eu tô postando, ó, cheguei até a me atrapalhar aqui, ó. Tô postando agora nos meus stories ali, no @rafael.collin. Esses dois craques, essas duas figuraças aqui no estúdio. Pô, ficou legal mesmo, cara. Fernando Cunha, vou começar com quem tem mais pontos na tabela de classificação. Justo. E aí, Fernando, aí, tudo certo? Tudo certo, Colin. Obrigado pelo convite novamente. Então já tô tendo vantagem já de ter mais pontos, né? Já inicio. É, né? Inicio a conversa. A camisa, na outra vez tu veio com outra ou... A outra vez eu vim com de 2021. É. Né? E hoje é de 70, é a primeira estrela, né? É em comemoração ao primeiro Campeonato Brasileiro do Inter. 75. Quando colocou a primeira estrela, jogou com essa camiseta em 76, né? No ano seguinte. Mas a comemoração é pela primeira estrela. Manga comprida é muito legal, né, cara? Não só do Inter, como do Rio Grande do Sul, né? Primeira estrela. Ah, olha aí. Não, e não é poluída, né? Não tem, cara, assim, aquela coisa cheio de patrocinadores. Sim, Até hoje não é tanto, assim. Eles cuidam muito para não poluir as camisas. Mas nessa época aí, a gola branquinha, a manga ali branquinha e o resto tudo vermelho, o escudo, a estrela e pronto. Deu. E o número atrás e ponto final, né? Qual é o número atrás? Minha tá sem número. Sem? A minha sem número. Não vai botar um 3 do Figueiredo aí? Podia colocar um 5 do Falcão. 5 do Falcão. Isso aí.
10 do Carpegiani. Sim, são... Porque esse cara jogou muita bola. Jogou, né? Pouco marketing, pouco, né? Mas para muitos foi o melhor daquela época lá. Exato, exato. Mas e aí, Importantíssimo na história teu do destaque de abertura, Fernando, torcedor do Inter, colega jornalista, e aí? O meu destaque é o Inter parece que encontrou o rumo, né? Encontrou o rumo. Tentar manter essa boa fase nos próximos 2 jogos que faltam para fazer essa parada para a Copa do Mundo aí na primeira metade da tabela, o mais próximo possível do pelotão de frente. Certo. E são jogos fora de casa, 2 né? jogos fora de casa, Vitória e Bragantino. Isso te dá medo ou não? Os jogos fora? O jogo fora a gente sempre fica um pouco mais receoso, né? Mas o Inter vem fazendo bons jogos fora de casa também. E o Vitória, embora esteja embalado, né, empolgado por ter eliminado o Flamengo, tanto Vitória como Bragantino são equipes que estão ali meio que no meio da tabela também, não tem uma equipe que destoa, né? Bragantino um pouquinho melhor, né? Um pouquinho melhor, mas é que no Campeonato Brasileiro, fora o Flamengo, Palmeiras, talvez o Cruzeiro, meio que uma briga, pouca diferença entre os clubes, né? Uhum. Então, vamos tentar, essa maré boa que continue. Lembrando que o Bragantino empatou com o River Plate ontem, lá na Argentina. Então, isso. Esse Bragantino aí esses times do Brasil pegam um corpo e quando pegam assim já fazem grandes enfrentamentos. Então pro Inter não vai estar tão... Rodrigo Ávila, que é torcedor do Grêmio, veio também no outro debate aqui com o Fernando, é a dupla que está se repetindo aqui com... Esse é o mesmo abrigo da outra vez, né? Não, é o outro. É outro? É outro. Aquele era de 86 e esse de 83. Esse aqui é a réplica mais do Mundial mesmo, né? Cara... Pô, olha... Mesma loja lá que eu havia comentado, o pessoal faz umas retrô muito bacana. E eu acho que, agora voltando um pouquinho ao retrô, esse símbolo internacional da tua camisa, Fernando, pra mim é o mais bonito da história do clube, eu acho. Assim, bem desenhado, bem... além de tudo, né? A camisa por si só, mas... Mais fininho, né? E é um símbolo marcante pela década, né? De 70 e... Antes ficou marcado. E os símbolos eram maiores, né? Eles faziam, também. Né? E eu digo isso em relação até o casaco de hoje. Mas uma boa noite a todos aí, né? Boa noite, Muito Rodrigo. obrigado pelo convite novamente. E estamos aí, aguardando aí os questionamentos do nosso tricolor. Antes o destaque de abertura que eu costumo pedir, o Fernando fez o dele aí, de uma nova realidade do Inter e tal. Dá para falar do Grêmio a mesma coisa? Qual é o teu destaque de abertura? @ Rodrigo Ávila 88, que é o que eu tô marcando aqui. Eu sei que o pessoal tá esperando para olhar a foto. Cara, essa foto tá muito legal mesmo. Vocês têm que enquadrar um dia. Um dia não, enquadrar já amanhã para dizer um dia. Pá, olha só. O dia que eu parti. Aí vocês dizem, olha só, cara, lembra quando a gente foi lá no programa dele e tal? É isso, pô. Aí, cara. Obrigado. Que bonito, ó. Foi legal depois essa foto aí já. Dupla sensacional hoje no Esporte Companhia. Vamos meter uma musiquinha aqui, o que vocês gostam? Opa, acho que um rock and roll. Rock and roll, tamo mais anos junto. 80, Acho que é a banda que faz o programa de Ramones, né, Cláudio? Ramones, fechou. A banda do programa é Ramones. Cara, e aí qualquer uma, né? É como o Murica diz, o Ramones é tiro certeiro, cara, não tem erro. Então tá aqui, ó, Poison Heart. Ó. Postei. Vamos lá, prestigiem a postagem lá no @rafael.colin e já sigam o Fecunha BR, Fecunha BR, @FecunhaBR. Ó, o Murica também veio, ó. Trilha sonora, cartão de visitas da trilha sonora de hoje. Cruzada essa dupla. Fecunha BR e Rodrigo Ávila 88. Agora sim, desculpa, tô dando uma de Faustão. Teu destaque de abertura. Tem um destaque muito bom ontem, um lateral direito que era um grande problema e a lateral direita do nada deixou de ser um problema. Já temos outras posições, mas a vitória foi, vamos lá, magra contra um Palestino, né? Mas não que não tenha sido um enfrentamento, né, forte, mas o Grêmio conseguiu a vitória e o Pavon foi o destaque de ontem e fico muito feliz de saber que o Bright White também está firmando, né, fazendo gols aí. Ele chuta muito, né? Ele é muito finalizador e isso ele ganha um pouquinho dos outros ali, né? Até a questão de questionamentos na arena, e o Vinícius, né, no banco.
né? Mas, sabe, estamos respeitando o momento ali, mas o destaque maior seria o Pavão desse jogo aí, né? Aquém da vitória do Tricolor. Né? Eu sei que vocês jogam ou já jogaram mais o futebolzinho da semana, já bateram na bola alguma vez na vida com a mesma força que o Pavão bateu ontem. Pegou na veia, o né? segundo gol. Chute, Que bomba, né, cara? Bomba, cara. Que bola bem batida, né? E não foi nada muito de tirar o ângulo do goleiro. Era um momento de tá aqui, vou chutar. Né? Sabe, eu peguei de frente aquele gol, a gente fica no Superior Leste. Um abraço pros guris da Alta Leste ali, já aproveitando. Mandem mensagens, guris da Alta Leste. Ali é a gurizada do Grêmio. Então ali parece que ele chutou, nem olhou pro gol, ele olhou mais pra forma que ele ia chutar a bola. Eu acho que sim. Pegou bem, né? É isso ele aí. olhou a forma que ele ia chutar e foi um chute muito forte. O importante era pegar bem. Pegar bem na veia, como antigamente, né? Sim. Tanto é que o goleiro, quando esticou o braço, como tu disse, ela não foi no ângulo. Não. Ela não saiu do goleiro. Não. Quando ele esticou, ela já tinha estufado a rede. É. Pra ver a força. E o primeiro gol, ele bateu também muito bem, de 3 dedos. O segundo foi peito do pé. O primeiro foi 3 dedos pra dar uma curvinha. Tá falando o cara que faz isso toda hora aí, né? Aí o goleirão botou pro meio da área, né? E aí, o Bright White foi um raio. Caraca, e ele cabeceou certo. Tu vê que ele até a questão da finalização, né? Ele até ele cabeceou muito firme para baixo, né? Imaginando já esse... Mas aproveitando, tem uma foto tua na rede social, criou uma aura, né? Acho que foi em Bom Princípio que tu foi agora jogar. Bom Princípio. A torcida, fumaça atrás. Tu viu? E aquilo ali é a aura do futebol. E metemos 3-0 lá, cara. Coisa ali de fumaceira. Sábado passado, reinauguração do ginásio lá em Bom Princípio. Cara, que terra bonita aquela terra lá. Gente boa. Cara, e que também. povo legal, cara. Que dia, cara. Reinauguração do ginásio, aí a gente fez a preliminar lá. E levei o Choco, levei o Índio do futsal, levei o Saad, que jogou no Barcelona, baita craque do futsal também. Saad não pôde jogar, ficou de treinador pra gente, nos ajudou um monte. E mais uns amigos que eu tenho do mundo da bola, assim. E o jogo principal era o jogo de fundo do time de Bom Princípio, que é o Filtradores. Que depois eu vou falar o porquê do nome Filtradores. É muito curioso, cara. Muito curioso. E eu achei que era uma empresa, um patrocínio, assim, de uma empresa. E não é. E não é. É a história de como o time foi formado e aí criar... Depois eu vou detalhar isso aí. Os amigos se reuniram. Sabe quando tu te reúne, assim, com os amigos, uma cervejinha aqui, outra ali, e de repente, cara, vamos fazer um time. E... Já vou contar, então, a história aqui. Conta aí, pô. Aproveita. Estavam eles reunidos, foi na praia que eles estavam na praia tomando cerveja. E aí, cara, vamos formar o time, vamos botar um nome, vamos. Tá, mas antes, pega lá uma cerveja, vamos filtrar tudo hoje. Vamos filtrar tudo. Vamos filtrar tudo. O brainstorming filtrado, né? Sabe? Deu assim, como assim? Não, vamos beber todas, vamos filtrar tudo aqui. Vamos filtrar tudo. Daí, só isso aí eu já comecei a dar risada lá, né? Daí eles começaram a beber e tal. Vamos filtrar atrás mais, vamos filtrar. Cara, o escudo do time, eu não tinha reparado, mas o escudo. E eles me deram uma camisa, meu agradecimento aí pela camisa que eles me deram. O escudo tem um copo de cerveja. Olha só. É aquelas canecas de chopp, aquelas clássicas. Segurar, aí eu... Tá, mas isso tem a ver com aquele dia que vocês fundaram o time. Isso aí, simboliza aquele momento que a gente estava filtrando tudo, que é a linguagem que eles usavam para beber, para tomar um trago. E aí depois que eles estavam ali na resenha, eles... filtradores, cara, vamos botar filtradores, era isso. Baita nome. E aí, aí subiram de divisão atrás de divisão. O questionamento que eu ia te fazer é esse, eles estão jogando a liga profissional? A elite do futsal gaúcho. E agora com um ginásio renovado, bonito, com uma boa capacidade de público. Aquilo ali já foi antes de ser reformado, já era um caldeirão nas divisões anteriores. Agora a nata do futsal gaúcho vai passar lá também. E o público vai, né? Tanto que estava lotado do estádio. No interior, sim, né, cara? Isso tem muito... Tava cheio. A força do futebol no interior gaúcho é muito grande. Sim, né? Constroem esses minicampos, associações que viram, né? Que antes era um jogo de amigos. E viram tipo o que eles fizeram, né? Tem muito no interior aí. E aí daí deu certo, deu liga. E lá...
a turma deles é uma turma fazendo churrasco, outra turma na Copa, outra turma registrando a gurizada para jogar no time, outra cuidando ali do ginásio, de como vai ser, movimento. Cara, é impressionante, que não é fácil. A lotação ficou legal, a foto que tu bateu, aquela com a fumaça, aí tu pode ver uma lotação, o negócio tá bem cheio, né? E o clima bem interior frio, assim, né? Clássico. Mas legal. Voltamos então para a dupla Grenal. Fernando. Sim. Detalha um pouco mais aí a tua manchete. Pô, o outro debate, eu acho que a gente não tava, vocês não estavam tão animados assim. Eu acho que é uma semana um pouquinho mais alegre aí da dupla Grenal. Sim, outra semana era uma semana esperançosa. Nossa, daí tivemos bons resultados. O Inter, né, 4-1 no Vasco. O Grêmio acabou vencendo também na Sul-Americana. Mas, enfim, sobre o Inter, é um time que, óbvio, né, a gente ainda fica com aquele pezinho atrás, sim, mas é um time que vai gerando confiança entre os jogadores mesmo, né? Tu vê que o time está mais confiante, que o time tem uma estrutura, tem uma cervical ali, né, passando pelo mercado, que foi muito bem contra o Vasco, foi muito bem o mercado. Vijagra, um baita achado do Inter ali, camisa 5. E o Bruno Henrique está muito bem também, né? O Bruno Henrique jogou muita bola contra o Vasco. O Bruno Henrique foi muito bem. E chegando no nosso trio ABC, tá, que é o trio ABC. O Barcelona tinha o MSN, né? O Neymar, o Messi, nosso é o ABC, que é o Alejandro, o Bernabé e o Carboneiro. O A não é de Alan Patrick, então. Não é de Alan Patrick, veja só. Veja só, né? Mas isso mostra o quanto o futebol é dinâmico e tem que ter muita vontade para jogar o futebol, né? Nos dias de hoje o físico conta muito. E o por treinador isso tem que enxergar tudo isso e saber mexer, ter coragem também, que não é fácil. Tem que gerir esse grupo. Que também o A não é o Alan Patrick. E o B, e o A e o B, eu fazia perguntas, e aí tem que ser o A ou tem que ser o B? Sim. Tem que ser o Alejandro ou tem que ser o Borré? Também. Pô, nas últimas semanas perguntei várias vezes nos debates aí. Sim. E no fundo tá se criando uma possibilidade também dos dois juntos. Na próxima rodada, provavelmente, né? Provavelmente, sim. O Carboneiro, eu acho, até já... Talvez tu vai perguntar isso mais pra frente, mas já respondendo, eu acho que tem que ser o Borré. Tem que ser o Borré, né? Porque, se for ver quem tá concorrendo ali pra esse lugar do Carboneiro, seria o Inter, assim. O Inter não tem um grupo pra ter um reserva meio que em cada posição. Quando sai um jogador, principalmente do meio pra frente, tem que mudar um pouquinho o esquema, tem que ter algumas adaptações, mas as opções o Borré, o Alex, o próprio Alan Patrick, Tabata, e dentre esses nomes o Borré me parece o que tem maior fome, digamos assim, né? Até porque nas últimas rodadas, ali, quando ele entrou, antes ele fez gol, é um jogador que precisa estar sempre, ele é atacante, precisa estar fazendo gol, precisa estar mostrando intensidade. Então, por conta disso, eu acho que é o Borré que tem que jogar. Até porque no River é uma posição que ele jogava, né? Um pouco, não centralizado, jogava mais segundo atacante. Acho que, para o momento, é o que casa melhor com o Alejandro e com o Bernabé. Certo. E no Grêmio, essa alegria que o Fernando tá com os 4-1, uma vitória mais tranquila. Tu tá nesse nível também, Rodrigo, ou nem tanto? Porque ainda ouço... Boa parte da torcida do Grêmio ainda meio, né, não tá fluindo o negócio. Tô vacinado, né? Já entendendo que é um projeto, né, a longo prazo, e que em 27, se 26 se manter num padrão, 27 vai ter um horizonte muito maior para nós. Então entender que é um projeto e que o time que eu tô vendo jogar lá, tanto na Sul-Americana quanto no Brasileirão, e nisso eu tenho mais pontos que tu no Sul-Americano. Então, tem 10 pontos a mais, né? 10-0. Brincadeira, o empate do Grêmio. Né? Quem começa, né? Eu digo, mas eu tenho um título. Mas eu tenho uma Libertadores. Aí já... vai longe. Vai longe, até de manhã. Mas são dois campeonatos e o Grêmio está disputando com a mesma valia. Mas é interessante que no Brasileirão os adversários são muito mais fortes, né? Ontem a gente ganhou do Palestino, que sinceramente no Brasileirão ficaria ali, mesma posição do Grêmio. Isso é o mais engraçado de falar, né? Eu tô vendo na Sul-Americana algo mais encantador, que está dando uma esperança maior para nós de Copa, né? Aquela coisa de reviver, algo mais recente aí, mas as Copas e o Grêmio tem uma mistura muito forte, então torcendo muito
para essa Sul-Americana ser uma realidade aí para nós. Tem que ganhar do Montevideo City Torque para ficar em primeiro. Estamos aí, estão 2 pontos na nossa frente, Aham. confronto direto. E número de gols, nada. Uma vitória simples, 1-0. Simples, 1-0. Mas tu acha que tá se criando essa aura assim da torcida com o Grêmio na Sul-Americana? Ontem a temperatura não deixou. Tava bem frio lá na arena, né? E então não teve uma lotação tão grande. Mas sim, eu sinto que a torcida tá comprando ali o entorno da arena, né? A rua do Grêmio ali. Ontem foi um clima de Copa, fogos, foi bem legal. Sabe? Eu acho que o gremista como um todo, eu acho que não só o gremista, acho que todo o time brasileiro, aquém do Palmeiras, do Flamengo, quer poder viver um pouco essas possibilidades de Copa, né? Atlético Mineiro aí na Sul-Americana é um enfrentante, né, que pode vir a cair. Imaginar agora a Copa do Brasil também, a vez de Madeira já são outros, tem mais a Copa do Brasil. Mais a Copa do Brasil, à medida que vai afunilando, é interessante essa tua pergunta, assim, porque no início, Sul-Americana, cara. Exato. Aí agora, por exemplo, tá chegando na fase final de grupos, precisa ganhar, já é um jogo, praticamente uma eliminatória antecipada, né, que tu tem que ganhar pra passar. Claro, depois pode ainda numa repescagem pegar quem cai da Libertadores, mas já é mais cansativo pro time, desgastante e tal. Mas aí passa, aí vem os confrontos, aqueles, né? O chaveamento. Um passa, o outro sai fora. Então já começa a virar a Copa mesmo. E aí não adianta. Aí o torcedor já vem com tudo, já vai curtir, porque é aquela história. A gente tá de olho no brasileiro e tal, mas e a taça no armário. Pro Inter não veio há um tempão. Copas, né? Do Grêmio teve a Libertadores de 17 e o resto é gauchão. Assim, Recopa 18, importante. A Recopa, bem lembrado. Verdade. Mas assim, voltando ali já para esse clima, né? Fica aqui a convocação já para na próxima 26/5, terça-feira. Terça-feira já. Às 19 horas, né? Já vamos lá passar um pouco de frio novamente. É verdade. Deixa eu ver como é que vai estar terça-feira em Porto Alegre aqui. A certeza de que aquele ar gélido, e isso combina até com Copa também, né? Sim. Copas, noites de frio, né? Um vinho, brincadeira à parte. Mas como isso, a Copa tem esse clima, né? Ontem até na minha postagem eu botei noite de Copa. Alguns vieram brincar, mas Copa, Libertadores? É a Copa que apresenta, que a casa oferece. Terça-feira, 70% de chuva, mas às vezes não se confirma isso aqui do celular aqui. Mínima 14, máxima de 20 graus. Não vai estar friozão. Friozão não vai estar. Então, 7 da noite, Grêmio e Montevideo City Torque. Estão perguntando aqui, mensagem do Rosélio Bruno Quest, quando o sinal marca 00:30. Boa noite, Colin. Jogo difícil do meu Colorado neste sábado. O que o Rodrigo Ávila e o Fernando Cunha acham que vai acontecer? Hoje estou aqui em Santa Maria da Boca do Monte. Forte abraço para vocês. Mensagem do Rosélio. Quer saber a opinião dos três sobre Inter e Vitória? O primeiro Colorado aí, né? Primeiro Fernando. Eu, se fosse jogar na KTO, eu colocaria 2-1 pro Inter. 2-1 pro Inter. Porque, enfim, apostando no momento, e o Bernabé é uma esperança nossa agora de gol, né? Veja só como as coisas mudaram, né? O Bernabé fez 4 gols nos últimos 5 jogos. Então, eu acho que é isso, cara. O Inter jogando do jeito que foi até contra o Vasco. O Inter fez 2 gols de contra-ataque no Vasco, né? De bola que tava com o Vasco no ataque, o Inter roubou e fez o gol. E contra o Vitória acho também, tem que jogar fechadinho no contra-ataque ali. Eu acho que a gente pode ter sucesso lá na Bahia. E pra ti, Rodrigo? Eu acho que o Inter jogou mais vertical, né, nesse último jogo, né? É um jogo de quem o torcedor gosta de assistir bastante gol, Sim. né? E isso tá mostrando um lado novo do Pesolano aí, que eu não tava, né, não sabia que esse grupo podia chegar. O time do Vasco é um time, não é tão ruim, né? Parando para pensar com os investimentos. O Renato ali fez conseguir funcionar contra grandes times há pouco tempo. Empatou com o Palmeiras, fez grandes resultados. Né? Eu não imaginei que o Inter até poderia ganhar, era quase 80% de certeza, mas o resultado que seria tão elástico. E o Bernabé não é lateral, tá?
Não é mais. Não é mais lateral. Assim como o Pavon não é mais atacante. Exato. E eu acho que ele percebeu isso no momento do futebol dele, do Pavon, e agora puxa pro Bernabéu, o Bernabéu também já sabe disso. Se ele voltar pra lateral, ele tá com os dias contados, porque não é um ala, né? E não é ala, um meia, né? Agora como meia. Mas enfim, acho que o Inter tem possibilidades grandes de ir até a vitória. Né, dependendo de como pegar o Vitória, brincadeira à parte, mas acho que tem chance de vitória, de ganhar, não nem empatar, ganhar o jogo, vai ser um jogo aberto. Mas isso aí tem muita cara, que a gente falou do Bernabéu e do Pavon, e no Inter até acrescento o Bruno Gomes, que agora também é lateral direito, não é mais volante, de o quanto o time está ajustado, né, e está numa boa fase. Quando as peças se encaixam, as valências de todos os jogadores são potencializadas, né? Então, como o Inter melhorou muito a fase e o Bernabéu sendo a referência do Inter hoje, se consolida naquela posição, né? E o Grêmio já vinha assim com o Pavon e depois do jogo contra o Palestino, mais ainda, né? Eu acho que o Inter firmou bem um estilo de jogo, né? Primeiro foi só nos jogos fora, aí não queria fazer isso no Beira-Rio, mas aí o Pesolano percebeu que tinha que fazer isso no Beira-Rio e tá fazendo. E eu acho que tá dando certo, porque os outros times não são máquinas de jogar futebol, que vão errar pouco. Não, os outros times, eles erram bastante, e aí esse estilo de jogo do Pesolano, ele aproveita bastante os erros dos adversários para fazer esses contra-ataques que o Rodrigo falou e definir os jogos. E aí o vestiário acreditou nessa ideia, o vestiário tá mais confiante. Então o Inter vai para os jogos mais sabendo exatamente como agir para conquistar o que ele quer. Então eu acho que o Vitória é mais um desses times que erra, que tem seus problemas, apesar de que em casa joga bem, de que pressiona, de que é um ambiente sempre bem ruim para os adversários. O Flamengo foi uma vítima recente. Na Copa do Nordeste o ABC tomou 6, né? Então assim, acho que o Inter tem que jogar da mesma forma, não tem como ser diferente, né? Não tem como inventar, deu certo, tá dando certo, vai dessa forma, joga no erro do Vitória e tenta nos contra-ataques liquidar a fatura, o que eu penso. O Inter tá mais reativo fora de casa, né? Fora de casa eu sinto isso do Inter, que ele não tem essa ofensividade que tem aqui no Beira-Rio, mas ao mesmo tempo ele não tá se deixando muito defesa, né? Tá bem reativo, um contra-ataque rápido, ligado com o Carboneiro, que, com todo respeito, ele é o único caixa que o Inter tem, né? Até dezembro. Eu acho sim, de fazer grana. De fazer grana é o Carboneiro, porque é um bom jogador e os gremistas podem ficar bravos comigo, mas seria titular no Grêmio. Sim. Seria titular em qual posição do Grêmio? Eu botaria na meia esquerda ali, o Amuzu, hoje, né? Eu botaria ele titular, o Amuzu muito bem, mas tá oscilando nesses 2 últimos jogos, né? Não tá sendo uma peça tão importante, então nesses últimos 2 jogos a comparação é inevitável. Bota o Carboneiro no lugar do Amuzu. Isso, hoje. Mas, assim como botarei vários jogadores no lugar do Inter. Né? Agora tu te complicou com teus amigos gremistas. Não, mas agora vai chover mensagem pro Rodrigo. Vai, mas futebol é momento, né? Assim como eu acredito que o Muzu seja mais jogador que o Carboneiro, tenho certeza, só que momento, o Carboneiro tá fazendo gols importantes, né? O Muzu tá meio oscilando nesses 2 jogos. Mas de resto, meu time tá lutando. Já quero mais detalhes desse time que tá lutando, mas essa é uma boa discussão do Amuzu e do Carboneiro, hein? Cara, eu tenho dificuldade de dizer quem é o melhor. Eu gosto muito do futebol dos dois, sabe? Gosto muito mesmo. Depende do jeito que o time tá formatado, né, cara? Porque o Inter, por exemplo, até pouco tempo, quando o Inter tava criando muitas possibilidades e não colocava para dentro. Quando era o Borré titular. Aí tinha chance, não fazia. Aí um Carlos Vinícius, por exemplo, se estivesse lá no Inter na frente, imagina quantas bolas talvez eles colocassem para dentro. Não dá para fazer uma comparação, por exemplo, Alejandro e Carlos Vinícius. Mas nesse momento, o Carboneiro é completamente comparável ao Muzu e vice-versa. Tá, e agora avança no que tu queria falar do Grêmio, assim, além do Amuzu, do time como um todo. Do time como um todo. Uma coisa que eu gostaria de citar ontem, que até comentei com os meus amigos que queria citar, o fato da torcida do Grêmio tá entendendo que é um momento de ser guerreiro, mas não tá entendendo quando o teu camisa 5, que é um cara que ele é camisa 5, a gente tem que parar de achar que todo volante é o novo Maicon no Grêmio.
é o Pérez, ele tem que fazer a parte dele de marcar, de dar bote e passar. E ele tem feito isso nos últimos jogos. Agora sim eu me compliquei, acredito. Não é nem sobre o Muzu e o Carboneiro, mas é que tem uma parte grande da torcida que está pegando no pé do Léo Pérez e não está entendendo esse momento que a gente tem que ser mais guerreiro. A gente tem que ter esse jogador camisa 5 que vai dar o bote mais forte, que vai tomar um cartão amarelo, mas que não vai jogar bonito, não precisa dele, mas ele tem que jogar. Ele tem que ter um jogador assim no time. Não vai ser o melhor de todos. Não vou esperar que ele mude o jogo, mas que ele faça a parte dele. Então que o Grêmio siga como você vai aguerrido, né, lutando, porque o espírito que o Vieri, o espírito do Walter Kahneman ontem tirando aquela bola na linha. Por isso eu venho dizer o aguerrido, né? Entendi. Uma coisa mais de entender o momento tem que ter um volante e botar assim mais também. vontade. Tem que ter um zagueiro que vai fazer um Vieri, que tem esse espírito de mais zagueiro. Camisa 5, né? Uma coisa mais forte, uma marcação mais, porque a gente não está jogando tão leve, não estamos com os melhores jogadores do mundo para futebol, passe, alegria. Sim, tipo como foi Maicon e Arthur, Perfeito. 17, não, aquilo ali não existe mais no Grêmio. Não, temos o Arthur, Aí mas tu fica em com a outro bola, momento, aí tu fica com a bola e tu até dá menos botes, não precisa menos daquele volantão para chegar junto, porque tu tá sempre com a bola, entre aspas. Quando citou esses jogadores, tu citaria o Douglas também, que completava, Também, né? também. Completava essa marcação para te ter um cara que jogava mais solto. E os 5 do Grêmio não era o Michel? Era o Wallace. Wallace? Foi campeão de... Não, 16 eu tô falando, tu tá falando de 17? Quando ele falou 16 16 era o Wallace e 17 era Michel. Era Michel. E também tinha a ajuda do Jailson. Tio Jailson, é verdade. O Will Smith brasileiro, né? Era muito presente. que veio do Guarani de Bagé. Veio do Guarani de Bagé? Sim. Pô, bacana. 17, o Maicon pouco jogou, ele teve lesionado, o titular era o Arthur, não? Na Libertadores. Foi. E uma pena não ter jogado a final do Mundial. Não ter jogado o Mundial, na verdade, o Arthur. Eu acho que seria uma diferença muito grande contra aquele Real Madrid lá. A gente poderia ter feito algo mais... Hoje tu repostou uma postagem do Jardel batendo papo com o Roberto Carlos. Com a lenda, Roberto Eu achei Carlos, muito legal aquilo ali, cara, que eles estavam indo num evento na Polônia, será? Acho que é aquele jogo Brasil Master, que agora eles estão até a CBF tá levantando, Brasil Legends, acredito, seja um projeto. Mas é legal essa... São jogos gigantes, né? Cara, de muitas estrelas, né? Aí estavam eles num ônibus, e o Roberto Carlos numa poltrona, num banco, e o Jardel num outro. E é óbvio que o Roberto Carlos estava numa poltrona e o Jardel no outro, não precisava ter falado isso, né? Mas o Jardel gravando, vamos lá, o Jardel gravando, o celular e falando, e o Roberto Carlos falando. Isso, daí o Roberto Carlos assim, aquela vez lá, eu nem lembro quem é que era o nosso treinador, o Roberto Carlos falando. Era o Luxemburgo, ele falou Luxemburgo, ele puxou. Aí o Jardel falou, era o Luxemburgo, cara. Daí era o Luxemburgo. Tu vê, esses caras já rodaram por tudo, só aí já tem uma resenha, né? Sim. Os caras já rodaram por tudo, que o Roberto Carlos nem lembrava qual era o treinador lá desse momento Palmeiras, né? Que é os gols 5-0 aqui e o 5-1 lá. Daí ele assim, aquela vez, Jardel, eu lembro que o nosso treinador só dizia assim, só pedia uma coisa pra nós: cuida pra bola não chegar na área, pra não ter cruzamento pra área, e quando tiver escanteio, marca o Jardel. Né? O melhor foi que ele terminou com o final depois, né? Marca o Jardel, senão o Jardel vai fazer gol. E fez. Daí ele assim, e fez. Aí o Roberto Carlos conversando com o Jardel, cara. Lenda, Roberto Carlos, são jogadores que pra mim, né, ultrapassam, né, laterais esquerdos, assim, lendários, né? Botaria Roberto Carlos na mesma do Carlos Alberto Torres, né? Uma coisa assim, jogadores que foram talvez ali pelo lado do campo os maiores, né? Assim, Tem gente que faz a melhor seleção brasileira de todos os tempos com o Cafu, no lugar do Carlos Alberto Torres. E obviamente e assim, tem o Newton Santos no lado do Roberto Carlos. Do Roberto Carlos, No meu time ideal seriam os dois, assim, eu já falei, né? O Torres Carlos como direito e o Roberto Carlos na esquerda. E o Cafu, banco, mas tudo bem, né? Tá lá. Pois alguém... tem mundo, tanto banco aí, cara, porque o cara tem que escolher 11. Tem que escolher 11. Fazer essa seleção aí, cara, é uma discussão, assim. Mas voltando ao volante, que tu falou que tem que chegar junto e tal, mas por que o Grêmio tomou tantos ataques de um time tão fraco como o Palestino? Tu tava lá no estádio, tu viu, né? Perfeito. O Grêmio vem jogando com
3 volantes, que a gente não sabe se são 3 volantes, se é um Noriega que pode virar zagueiro. E aquilo que tu falou da gente não ter um 10, quando o 8 domina a bola, ele é um 8, né? Vamos lá, um 4-4-2 da vida. Ele não vai ter o lateral, algum ponto para tocar um 10. Ele vai tocar para um 5 e o outro 5 vai tocar para outro 5, então tu meio que tu mata o jogo. E fazendo isso, tu dá a oportunidade de times como o Remo fazer um 0-0 com nós lá na arena, porque a gente defende, mas a gente não tá... E ainda assim toma, às vezes, essas possibilidades de gol do adversário, né? É difícil explicar, porque eu acho que o próprio nosso técnico, né, teria toda essa... Vai ter muita dor de cabeça em utilizar tanto volante ali no meio campo, que a gente está só com 3 no meio campo, né? Mudaram um pouco a tática, mas continua literalmente com 3 no meio campo. Então, quando o Arthur voltar, isso me deixa mais preocupado ainda, porque a gente ainda assim não vai ter um de ligação. Tem o Mac agora, e o Mac para mim tá ligando esse ponto ainda, mas ainda não é um... Vila? O Vila seria mais um entrave nesse... É um bom jogador, mas já tem outros jogadores e tem uma posição só para todos esses jogadores que jogam praticamente ali. Né? Vamos lá, o Vila é um 8, o Arthur é 8, o Noriega é 8. Quando fica muito tempo afastado, sempre é uma incerteza como vai voltar, né, cara? Não, indiferente, ele vai voltar bem. São bons jogadores, acostumado com lesões. Mas ele vai voltar bem e aí vai jogar onde? Vai jogar 2-8. O Rafael Pereira tá mandando mensagem aqui. Meu sonho é Vila, Arthur e Mac. Bom. O Rafael Pereira, mas aí não tem... papel nosso amigo gremista, com certeza é ele que tá mandando aí. Te conhece, Colinho, inclusive. Abraço pro meu xará, então. Olha aí. Ele assim, Barão, não dá mais Pérez e Noriega. No momento é Thiaguinho, Noriega e Mac. E meu sonho é Vila, Arthur e Mac. Paciência com o Portuga. Paciência, isso aí, projeto. É o que diz o Rafa Pereira. Pois é. Parada pra Copa pra ajustar muita coisa, né? Voltar quem tá machucado e mesmo se tiver contratação, né? Pode ter algum acréscimo nos 2 times. Tu acha que vem contratação no Inter, Fernando? No teu Inter? Tem que vir. Tem que vir no mínimo um zagueiro. Bom seria 2. E a grana pra isso? Zagueiro. Cara, tem que achar. O Inter tem que se virar, tem que achar. Eu também acho que tem que ter reforço. Hoje teve a entrevista do vice-presidente, né, do Vitor Grumber, e ele disse que a meta do Inter é 200 milhões até o final do ano, que é o final da gestão do Barcelos. Então vai sair alguém, diz que não necessariamente nessa janela, né? Mas que até o final do ano tem que arrumar muita grana. A realidade do Brasil, né? Nós temos que desfazer das nossas joias o mais rápido possível. Aproveito e encaixo. Ontem o Luiz Eduardo, um zagueiro jovem do Grêmio também. Eu tenho certeza que estão colocando ele também para ele já abrir um mercado para ele, porque chega um momento que tu é obrigado a vender. Então vou vender o Vieri ou vou vender o Gustavo Martins, ou vou vender alguém. Então, quando tu cria novas valias, tu abre até essas possibilidades, mas a necessidade segue existente, né? A gente vai ter que vender sempre. Mas, às vezes, não precisa necessariamente ser um medalhão, né, cara? O Inter, agora, no meio do ano... Não, mas em fim de contrato, um cara com idade mais avançada, por exemplo, agora no meio do ano, encerra o contrato do Juan, cara, o Juan Jesus. Era reserva na Libertadores de 2010. O Inter vinha namorando com o Juan há anos, né? Não, porque a gente vai, quando ele voltar ao Brasil, vai ser pro Inter e tal. Acaba o contrato dele em junho agora na Lazio. Ele vai sair da Lazio. Aí estava conversando com o Atlético Mineiro no Brasil. Um salário que dizem que é 900 mil, 1 milhão. É alto pro Inter. E ele já está, encaminhando algumas conversas, mas o Inter não fala nada sobre isso, por exemplo. O Inter não é uma dessas conversas, digamos assim, né? Tinha papo com o Sporting de Portugal e com o Atlético Mineiro. Aí tem aquele zagueiro que era do São Paulo, o Lucas Fasson, ele é mais novo, estava no Lokomotiv Moscou também, encerra o contrato final de junho. Aí também o Inter está conversando com ele, não está conversando com ele, aí diz que agora está encaminhado com o time do México, com o Botafogo também, estava numa conversa adiantada, e o Inter... Tem 6 meses finais de contrato, abre essa possibilidade de negociar sem falar com o time. Os 2 casos encerram o contrato no final de junho agora, mês que vem. A melhor possibilidade, tu tem uma economia daqueles 200 milhões, tu tem que puxar os 200 milhões e tem que ainda... contrata de graça, negocia direto com o jogador. Embora sempre tenha que pagar aquelas luvas, enfim, né, mas o Inter era 2 nomes que em algum momento esteve no radar do Inter que hoje já saiu fora um pouco. Então, tem que... tentar um zagueiro. Mas tu pensa assim, numa pré-Libertadores,
imagina no fim do ano comemorando porque comemorar vaga eu nunca achei legal. Sim. Mas hoje em dia a gente tem que comemorar se a dupla Grenal conseguir vaga. Porque o cenário mudou para pior, então a régua parece que baixou, então se chegar na Libertadores, beleza. E principalmente esse jogo contra o Vasco, ou essa nova identidade do Inter, isso te faz tu alimentar um sonho de Libertadores, pré-Libertadores, ou é ilusão? Tem que ser bem realista que o Inter não chega nesse patamar aí. Cara, eu acho que um sonho desses, ele tá um pouco menos no final do túnel, digamos assim. Ele tá um pouco mais perto, aquela luz tá no final do túnel, tá um pouco mais próxima, mas ainda tá longe. Ainda tá longe. O foco do Inter ainda tem que ser pezinho no chão, 45, 46 pontos. Porém, o Inter tá assim como tá a 3 pontos do rebaixamento, tá a 3 pontos do São Paulo, que é o quarto. Então tá tudo muito embolado ali no meio, né? O Inter, como tem 2 jogos fora antes da parada, esses 2 jogos eu acho que vai ajudar talvez a definir para que lado a gente vai. Até porque são 2 jogos fora. Pode ir para 27. Se ganhar os 2. Exatamente. Então esses 2 jogos são importantes. São importantes porque depois tem uma longa parada e não só o Inter, mas vários times podem mudar, né? Tanto trazer novos jogadores, como perder também para a janela, já que a janela da Europa inicia, né? Então, muitas coisas podem mudar. E essas paradas eu acredito muito como colorado, acredito que todos nós colorados, porque a gente, em 2006 e 2010, as paradas para a Copa do Mundo foram viradas importantes para o Inter, para ser campeão da Libertadores. Óbvio que hoje estamos em outra realidade, longe disso. Mas as paradas sempre nos trouxeram novas esperanças no retorno pós-Copa, né? Então eu tô esperando assim para esse momento assim de parada que acho que o Inter tem grandes chances de melhorar, mas principalmente trazer novos jogadores, principalmente zagueiro. Ficha 1 é o zagueiro, do lado esquerdo. Acertar nas contratações, né? E é como tu falou há pouco aí, também atletas quererem vir aqui jogar no Inter ou no Grêmio. A gente tem perdido jogadores bons para times que até pouco tempo eram de segunda divisão, times médios do futebol brasileiro. Os caras escolhem, com todo respeito, óbvio, escolhem ir para o Atlético Paranaense, escolhem ir para o Bahia, escolhem ir para outros times e não mais. Olham como já olharam para o futebol aqui do Rio Grande. Claro que eles respeitam também, né? As entidades, os clubes, Inter e Grêmio são gigantes ainda, mas infelizmente é uma outra realidade até para isso, né? Isso tem um pouco a ver com as SAFs também, né? Porque cada vez mais tem SAFs e assim, a lógica é que as SAFs tragam mais organização, pagamento em dia, todas aquelas coisas, né? Então, isso aí conta muito. E agora te fazer uma pergunta, tu citou a Copa do Mundo e Internacional, né? Aquela pausa das Copas do Mundo. Fica mais fácil quando o Internacional não tem jogador convocado, né? Para seleções da Copa do Mundo. Brincadeiras à parte, apenas 3 jogadores que jogavam com a camisa do time gaúchos por times gaúchos foram campeões mundiais. Nenhum é colorado, né? Mas eu entendo aí, tu tem os 30 jogadores, todos os jogadores estão contigo, não tem nenhum viajando, né? Não tem nenhum na Copa do Mundo, né? Brincadeira à parte, mas posso te citar os 3 aqui, tá? Caso tu queira, tá? Luizão, Anderson Polga e ele, a estrela dourada da camisa do Grêmio, que tu falou da estrela dourada, né? Everaldo, né? Que foi o titular, era o jogador que mais jogou, né? Mas brincadeira à parte, que tu falou da pausa, né? Dessa pausa, assim, tu não tem jogador na Copa, é uma barbada, tu aquecer, né? Brincadeira à parte, o Everton tá aí agora, ó. Quem sabe a gente, o Everton tá aí agora. Mais um jogador jogando, atuando com uma camisa de clube gaúcho na Copa do Mundo, quem sabe assim a gente não tenha mais uma... Mas desde a seleção brasileira é outro assunto, né? Quase. Não é outro assunto, porque é 00:50, meia-noite 51, a gente tem 9 minutos. E óbvio que eu ia perguntar nessa reta final algo que não envolve Inter e Grêmio. A seleção brasileira. É sobre Neymar. Como é que foi a segunda-feira ali para vocês? Ficaram surpresos? Vibraram? Posso começar? Claro, porque na última vez que a gente veio, Fernando, até o candidato, eu fui e o cara, não, tem que levar o Neymar. Tem que levar o Neymar. Acreditei, né? Bati firme. E comemorei quando o homem foi chamado, não talvez assim, por acreditar que ele vai ser o grande diferencial, mas por entender que tu tem um grupo e que ele vai jogar uma hora
uns 20 do segundo tempo contra um time que não tá dando muito certo, e num time bom o Neymar flui. Os jogadores bons, um Casemiro marcando é diferente do que um volante do Santos, que nem me recordo o nome agora. Não é aquele o Arão? Sim. É o Arão, né? O Arão, que acho uma que fase bem ruim. Ele tava de zagueiro, inclusive, acho que tinha sido até voltado para trás na zaga do Santos. Mas a diferença, né? Assim, então o Neymar num patamar mais com jogadores mais firmes ao lado dele, com certeza esse ele pode foi um render. dos... E cito que ganhei um dinheirinho nas apostas, aí que o Neymar iria pra Copa, né? Todo mundo, eram as figurinhas, e elas, não, o Neymar vai, o Neymar não vai, o Neymar vai. Tinha uma casa fazendo uma odd boa e eu ganhei um dinheiro. Quanto é que tava a odd? Um dia antes estava R$10, só que tinha um limite de aposta. Tava R$10 para o Neymar ir pra Copa. Pra ele ir pra Copa. Um dia antes, né? Só que tinha um limite de aposta. Né? Conforme foi chegando perto, parece que vinha construindo a saída do Neymar, né? É verdade, cara. Eu comecei a perceber isso aí. Também percebi. Clima pró-Neymar. Exato. Tanto que quando saiu o nome, vê pessoas na rua, na frente lá do Museu da Manhã, enfim, no Brasil todo, pessoas fora do Brasil, no exterior, comemorando. O pessoal vibrou muito, cara. Vibrou muito. No colégio do meu filho foi bem no horário de eu pegar meu filho. Tava uma piazada saindo e não tinha sido anunciado ainda. A piazada ansiosa saindo do colégio, 5h30, 5h35. Neymar vai pra Copa, Neymar tem que ir. Eles tudo discutindo. Celular na mão, videozinho aqui é A piazada que... Aí tu nota assim, né? A gurizadinha adora o Neymar. Claro. E quer ele na Copa. Isso aí, o próprio Ancelotti, ele acaba trazendo a torcida pro lado dele, pelo que deu pra ver, né? Também porque aquilo não é só o futebol, né? Como Sim. a gente diz, Ele chegou a falar, clima, né? agora vem o bonito. Ele não falou um momento assim, antes de citar o nome do Neymar, tava lá, jogador X, jogador C. Agora vem o bonito. Não lembro. Neymar. Não percebi. Eu acho que é uma pegação de pé, são boleiros, né? Acabam brincando entre eles. Mas, que nem tu falou, tudo encaminhava para isso. Agora as lesões dos jogadores aí, né, que impossibilitaram, né, e abriram espaço pro Neymar, né? Então, cara, parecia que vamos ver isso como mística, vamos ver isso como aura, alguma coisa que era para acontecer. Né? Pois é. Mas o Fernando não curtiu muito. Eu achava que o Neymar talvez não tivesse a intensidade necessária para o futebol atual, né? Mas óbvio que o Neymar foi um grande jogador, ainda é um bom jogador, mas com as próprias valências dele hoje são outras, né? Tanto que até a posição dele mudou. Hoje ele joga mais centralizado no meio, não como era antes, né? Quando era mais novo. Vamos ver. Empatou aí o Grenal. O Rodrigo tem acertado. Vibrou, o Fernando não achou muito interessante e eu vou desempatar. Eu vou desempatar. Eu era contra, sou contra a ida dele para a Copa. Eu acho que estava se formando uma prioridade coletiva legal nesse trabalho do Ancelotti. Eu estava achando bacana ele não convocar o Neymar justamente para ajeitar esse time aí que durante muito tempo ficou só jogando em torno do Neymar e agora tava ficando uma coisa mais... Até pode ser assim na Copa, né? Porque se ele for reserva, ok, mas aí tu nunca vai saber como é que vai ser a influência dele no vestiário, se vai ser boa, como estão dizendo, ou se não vai aceitar. Enfim. Eu quando eu opino sobre o Neymar, eu sou bem realista, sou bem sincero. Eu tenho que saber separar muito o que eu penso dele dentro das 4 linhas e o que eu penso dele fora das 4 linhas. E pra mim, eu admito, é muito difícil porque eu não suporto ele fora das 4 linhas. Mas o comentarista, ele muitas vezes ele tem que esquecer o fora das 4 linhas. Mas quando no caso ele é um ídolo e ele é referência pra essa piazada que eu tô falando aí, então as atitudes dele eu não acho... Muitas atitudes dele eu não acho legal pra piazada, mas isso é uma outra discussão e tal. E tu entende as nomenclaturas, né, que a gente dá pro Neymar às vezes como o menino Ney, umas brincadeiras assim, mas ele é o maior artilheiro vivo da seleção brasileira. Esse é um argumento bem interessante pra quem... E a gente fala que os jovens, os guris de 12, 13 anos, além, são guris de 25, 26, adultos de 25, 26 que viram... Né, adultos de 30 anos que viram o Neymar nascer e ser o que ser. Não é mais a gurizadinha. Não. É uma geração aí que tá nessa faixa aí que tu falou. De entender também o local dele,
qual local ele estava 2, 3 anos atrás, um nível que ele estava, e que grandes jogadores também não seriam convocados se fosse por momento, né? Ronaldo Nazário, né, com o joelho estourado. Aquilo ali foi a maior lição. Eu também admito, eu digo que na época eu falava assim, ó, inacreditável, esse cara não vai jogar a Copa do Mundo, esse cara não vai dar certo. É sobre isso, e tu não levaria ele. Sim. Eu admito que na época eu dizia, e eu não tava nem no esporte, mas a gente sempre tem opinião sobre as coisas. E é justo. E aí eu dizia assim, não, balhado, cara, joelho balhado, aí não tem, vai ser muito difícil. O cara estraçalhou, cara. O cara estraçalhou, queimou a língua minha, de milhares de pessoas. Pessoal, são 8 jogos pra gente chegar na final. 8 jogos. Pode ser, são 8 jogos só. Estrelas jogando em 8 jogos, ou tu vai criar um compasso de jovens jogando. Mas é que nem o Colin falou, que não tem como a gente prever, mas imagina se não tivesse convocado o Neymar, toda essa expectativa da torcida, das crianças, como falou, todo mundo ia murchar. Ou ia ficar assim com o ranço do Ancelotti, da seleção, poxa, mas e o grupo? Será que lá dentro ia, o cara não trouxe o Neymar, ele confia realmente no nosso grupo, em nós, que a gente pode resolver. Então isso aí, mas a gente tem dúvida eterna. Ele fez isso com outros jogadores, né? Ele convocou jogadores que não tinham sido convocados em nenhum dos últimos jogos aí, né? E ninguém falou. O Everton não foi chamado em nenhum jogo. Né? Nosso tempo se foi, gurizada. Uma hora aí, 00:58. Rodrigo Ávila, gremista. Fernando Cunha, colorado. Tá lá nos stories a camisa dos anos 70, retrô, do Fernando, e o abrigo dos anos 80 do Rodrigo, que deixaram um colorido muito bacana nesse debate. Cheguem lá no @rafael.colin, e aí tem também lá os arrobas dos meus convidados. Rodrigo, obrigado pela presença e bom fim de semana já, né? Bons jogos no sábado. Fica meu agradecimento aí também a todos os amigos, ouvintes, né, do Esporte Companhia, e principalmente a vocês dois aí, né, pelo convite, e um bom final de semana a todos aí, né? Esperamos um tempo com sol aberto aí, né? Pra gente poder pegar um sol na rua. É verdade. Fernando, obrigado. Isso aí, valeu, Colin, obrigado pelo convite, valeu, Rodrigo. Além de falar do Inter, comentar os convocados do Inter, né, para a Copa. Não sei se nos falaremos antes, mas o Rocher, o Félix Torres, né, o Borré, o Carboneiro, se realmente vão os 4, para ver como eles vão voltar, né? Principalmente o Carboneiro, se volta valorizado, volta por baixo. Mais do que o Grêmio, porque ele é importantíssimo pro Inter, né? Tem mais convocados que o Grêmio, então. Porque ele é importantíssimo pro Inter. Não são brasileiros, Ades. Pois é. E para amanhã já, né, contra o Vitória, isso aí, em busca dos 3 pontos, manter a levada na primeira parte da tabela e rumo a cada vez mais próximo ali de uma pré-Libertadores, humildade, mas a gente chega lá. E antes de vocês irem embora, vou entregar ali bergamotas, porque hoje eu recebi um monte de bergamota aqui dos amigos lá da 23ª Festa da Bergamota e das Flores, que vai acontecer em São Sebastião do Caí na semana que vem. Uma caixa cheia ali de bergamota, distribuímos aí para os colegas. Não pegou, né, Murica? Vou passar ali para ti também. Todo mundo tem que sair com bergamota aqui hoje. Notícia na hora certa e eu volto em seguida.